Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, Era do Macabeu. Sejam todos bem-vindos e esse é o canal católico que mais fala a respeito do Apocalipse, além do canal do Robson 2.0. Todo mundo sabe que não tem conjecturas lúdicas, não tem achismos de propriedade, não tem aquela aparição mariana para defender o meu Apocalipse do desejo. Aqui tem apenas o que São João escreveu e revelou no livro do Apocalipse, uma exegese séria, tá, gente? Eu vou fazer esse vídeo reagindo ao vídeo do Anderson Reis. Ele fez um vídeo falando sobre La Salette, tentando justificar, né, e explicar o inexplicável. Enfim, ele assistiu o vídeo que eu fiz falando também sobre o vídeo dele a respeito de La Salette, mostrando que o opúsculo de La Salette foi condenado pelo Santo Ofício em 1923, o opúsculo de 1879. Já cansei de falar isso aqui, já mostrei a ata apostólica, mas não adianta! Não adianta, é muito fácil enganar um saletiano, e o saletiano se agarra nessas profecias e não tem jeito, eles defendem o apocalipse protestante a qualquer custo. Não adianta, ele vai defender o apocalipse protestante, ele quer porque quer que a Igreja Católica seja prostituta da Babilônia, o Papa a besta do apocalipse, não tem jeito, tá? Como eu falei, nada contra a pessoa do Anderson Reis, nada contra os participantes também, tenho certeza que são pessoas boas, né? O Anderson Reis é um bom pai de família, tem suas obras de caridade, tá passando uma moto aqui, desculpa, acho que tá pegando no microfone, mas não tem jeito, meu, esse lugar aqui é um barulho só. E eu vou reagir ao vídeo mostrando, né? Gente, tem 1h33, se eu não estou enganado, pelo menos 1h15 ali, é um blá blá blá, sério, é aquele negócio incondicional, como eu falei antes do vídeo, até perguntei para o Anderson Reis, né? O Anderson Reis que ele tenta desfazer dos canais católicos pequenos. Eu não sei porque essa soberba católica, né? É o Bernardo Kirsten lá, que não divulga os canais católicos, a Deio Tiba, que tá dentro da patotinha, né? O Anderson Reis, que o meu canal é grandão, que não sei o que, não vou nem falar sobre o canalzinho católico lá, que fica reclamando quando eu falo do anticristo. É isso aí, esse é o perfil do saletiano, tá, gente? Esse é o perfil do saletiano. Ao contrário, aqui não, aqui eu divulgo todos os canais católicos. Eu falo do Anderson Reis, falo do Paulo, lá do Cristão de Verdade, lá, oficial, falo do Deitiba, divulgo o canal do Robson, do Cláudio Campos, do Universo Católico. Aqui não tem monopólio do catolicismo não, viu? Aqui não tem monopólio. Então, e também eu não falo da pessoa, tá? Eu falo do que essa pessoa está pregando. E é uma heresia, tá bom? Achei impressionante porque 1h30, acho que é 1h33 e não falaram sobre a condenação do Santo Ofício. E nem a respeito do índex, né, que foi abolido, o índex depois do Concílio Vaticano II, mas o livro continuou condenado, não foi descondenado, não tem uma ata apostólica descondenando La Salette, até porque não tem nenhum papa, né, nenhum papa que irá fazer algo, né, nesse sentido. Uma coisa demoníaca daquela. A segunda versão de La Salette, essa segunda versão que o Anderson Reis, o penitente e outros católicos, né, usam para divulgar, né, a teoria da conspiração, é uma coisa demoníaca. É uma coisa demoníaca. Eu falo aqui sem medo algum. Ah, mas a aparição de La Salette de 1846 foi foi aprovada pela igreja, foi reconhecida. Beleza, foi aparição. Ah, mas a mensagem de La Salette também foi reconhecida? Foi reconhecida em 1851. Esse opúsculo que vocês usam, foi escrito 27 anos depois. 27 anos depois. E prestem atenção no resultado. Antes de mais nada, se inscreva no canal, por favor, se inscreva no canal, aperta no sininho, dá o like no vídeo, compartilhe esse vídeo.
Tá? Já que a gente, aqui o meu canalzinho, ele não vai crescer, o meu canal, viu, Anderson Reis? O meu canalzinho não vai crescer porque aqui eu não vou pregar teoria da conspiração para crescer o meu canal. E eu não sobrevivo dele também, tá? Nada contra quem sobrevive do canal, entendeu? Por mim, tanto faz. O que eu falo é que eu não sobrevivo, então eu não preciso que o canal cresça, tá? Então, enfim, vai continuar com 7 mil inscritos o canalzinho, não precisa citar não o canal como você falou no final da live. Mas, pelo menos, pega o questionamento e refute, traga a verdade. 1h33 e não se falou nada sobre a condenação. Trouxe uma pessoa, que eu não vou também ficar citando o nome, tá ligado ao Instituto Plínio Correia, e esses institutos aí, o Dom Bosco, enfim, tal, eu já tenho o pé atrás, tá caindo pro lado do sede vacantista, e prestem atenção nos frutos. Se você quiser contribuir com o meu canalzinho aqui de 7 mil inscritos, tá? O Pix tá aqui em cima, aqui, tá? Se quiser contribuir, aí é o meu e-mail, crismacabeça@gmail.com. Prestem atenção nisso aqui. Os comentários. Lá no vídeo do Anderson Reis falando sobre La Salette, se é verdade ou é mentira. Olha o fruto, veja se isso vem de Deus. Veja se isso vem de Deus. Anderson Reis, pelo amor de Deus, olha os comentários. Dá uma olhada nos comentários do vídeo. Eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Presta atenção. A igreja sob Francisco tem todo longas passadas. Como que é? Tem dados. Desculpa, gente, que tá pequeno aqui, eu não consigo ler. Tem dados, longas passadas rumo ao cumprimento da profecia. Porque o cara acha que, segundo a profecia de La Salette, que o Papa Francisco é o anticristo e a igreja prostituta da Babilônia. Sabe? Vamos continuar aqui. Olha aqui um outro comentário aqui. A história se repete. Cristo veio e todas as profecias a seu respeito foram cumprindo-se. Esta é a mesma coisa. Tudo se cumprindo e o preste atenção no que o cara escreveu. Franticristo, assim que ele chama o Papa Francisco. Sabe por quê? Por causa dessas revelações demoníacas de La Salette, que eu falei. Esse opúsculo que você carrega debaixo dos braços, onde diz que Roma perderá a fé, que é uma heresia, quem prega isso tem que ser excomungado. Tem que ser excomungado, gente, pelo amor de Deus. Roma perderá a fé. Roma foi o povo no qual Jesus tirou o reino dos judeus e entregou o reino. Ele tirou dos judeus e entregou o reino. E ele falou, as portas do inferno jamais, não é por um tempo, sabe? Depois vai voltar. Não, as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela, contra a igreja dos romanos, no qual Jesus tirou o reino dos judeus e entregou para os romanos. E esse é o opúsculo demoníaco condenado na ata apostólica de 1923, diz que Roma perderá a fé e vai ser sede do tal do anticristo fodástico que vocês esperam. E isso aqui é o resultado. Por quê? Porque esse cabra aqui que escreveu isso, ele pegou essas revelações demoníacas e ligou ao Papa Francisco. Tem mais aqui, prestem atenção aqui, ó, mais um comentário aqui, ó. Porque essa negação de que está próxima a profecia de La Salette é incondicional. É incondicional, gente. Cegou. Olha aqui, sempre houve perda de fé em Roma. O cara faz uma pergunta, ok, mas haverá uma última, né? Acho que ele escreveu sempre aqui. Sempre tiveram anticristos, mas haverá um último. Sempre é o fodástico que vai haver aqui, né? Olha o mundo, gente, olha o mundo, né? Eu pergunto para o saletiano, o que acontece hoje no mundo e na igreja que não aconteceu no primeiro século, no segundo, terceiro, quarto século? No terceiro século que a igreja precisa, segundo, terceiro século que a igreja, né, ficou escondida, aí sim ficou escondida nas catacumbas de Roma. Mas a missa não acabou. Eles faziam a missa, né? A liturgia eucarística em cima do túmulo de um santo.
Tá aqui, ó, olha o que acontece hoje que não aconteceu no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto século. O que está acontecendo hoje que eu não estou entendendo essa história? Aí fala assim, olha a igreja, o Papa Francisco acabou de se reunir com líderes religiosos e assinando o ecumenismo. É o Papa Francisco sempre. É o Papa Francisco. Gente, essas revelações de La Salette, a segunda versão, é uma obra demoníaca que vai contra o Papa e contra a igreja. Não contra os bispos, os corruptos, não, vai contra a igreja. E é uma arma para o sedevacantista. É uma arma para o protestante também, sabe? Mas eu vou reagir aqui, gente, eu não vou colocar o vídeo inteiro, porque é um blá blá blá. Como eu falei, ó, até respeito o senhor que estava lá, pela idade, né, respeito, mas ele não tem a mínima capacidade para analisar uma mensagem que não foi reconhecida pela igreja. Gente, essa mensagem não foi reconhecida. A igreja não reconheceu. É diferente de uma mensagem que a igreja não reconheceu, mas não deu seu parecer contra. Essa aqui a igreja deu parecer contra. É impressionante o que acontece com os saletianos. E eles trouxeram esse senhor, respeito também, nada contra a pessoa do senhor, parece que ele é ligado ao Instituto Plínio Correia, mas não tem, pode ser um pesquisador, pode ser o que for, escreveu o livro, não tem a mínima capacidade para analisar uma profecia dessa, tá? Uma mensagem. E eu vou explicar o porquê. O cara não tem conhecimento das escrituras. Não tem conhecimento das escrituras. O cara não sabe o que é lugar santo. O cara não sabe o que é lugar santo, gente. E antes de ele começar a live, eu mandei uma mensagem para ele no Instagram. Uma pessoa conhecida minha pelo WhatsApp mandou uma mensagem para ele, pro Anderson Reis, perguntando, vai ter o contraponto ou você vai trazer alguém que de modo incondicional vai defender La Salette a qualquer custo? Vai ter o contraponto, vai trazer um outro pesquisador, né, que conhece data, conhece quem são os videntes, conhece quando foi escrito o opúsculo, conhece quando foi reconhecido. Vai trazer também uma outra pessoa mostrando o contraponto? Não, ele não traz. Ele vai trazer alguém que vai defender de modo incondicional La Salette. E olha o que... Prestem atenção, eu nunca vi tantas heresias na minha vida numa live. Eu nunca vi. Tá? Então eu trouxe aqui 4 minutos, né? Os principais trechos, eu vou reagir a esses trechos, tá? Volto a repetir, tá? Eu sou católico apostólico romano. Eu não sou católico dentro de casa. Eu sou católico apostólico romano. Tá? Não é só católico apostólico, não. Católico apostólico romano. Entenda? Se você é católico, apenas católico dentro de casa, você já está devendo. Tá? E eu acho impressionante que é o puro apocalipse protestante. Que transformou a grande cidade do Apocalipse, que é Jerusalém, a cidade que matou santos e profetas, a cidade onde o seu Senhor foi crucificado, que é Jerusalém, transformou em uma igreja. Quem fez isso? Lutero fez isso, gente. Transforma a figura do Papa em anticristo. Quem fez isso? Lutero fez isso. Você não tem um padre da igreja. Você não pode pegar qualquer um da patrística falando que a igreja católica vai ser prostituta da Babilônia, que o Papa vai ser o anticristo. Quando São Vicente Ferrer falou do Papa anticristo, era um falso Papa que estava tentando tomar a cadeira de Pedro. Não falou do Papa legítimo, não. E ele não falou que o Papa iria tomar a cadeira, porque não tomou. A igreja é de Deus, é de Jesus Cristo. Nunca vai, a igreja nunca vai permitir o anticristo sentar na cadeira de Pedro, gente. E como foi, olha o argumento. Eu vou mostrar para vocês e vou reagindo aqui o vídeo, tá? Gente, é loucura pura. Sério, é uma loucura o que acontece com os saletianos. Cara, é o próprio aí sim, é o espírito do anticristo trabalhando nessas mensagens de La Salette e colocando na cabeça dos saletianos que aquilo é verdade. O Santo Ofício condenou. Tá aqui, ata apostólica.
Prestem atenção aqui. Ah, tá, isso aqui tá no site do Vaticano, gente. Ah, mas teve até... Cara, teve um inscrito do meu canal que defende La Salete, que ele vai... Mas como que tá no site se na época não tinha site? O cara não entendeu que isso aqui foi digitalizado no site, tá? Isso aqui é uma ata apostólica do Santo Ofício. Foi assinado por Pio XI, condenando o opúsculo de La Salete, mandando retirar das mãos dos fiéis todas as cópias do opúsculo de La Salete, gente. Isso aqui... Aí, você vai ver, depois eu vou mostrar o que o Anderson Reis falou, que ele tentou comparar a La Salete, seu opúsculo condenado, com Fátima. Fátima, que foi reconhecida, aprovada, as profecias todas se cumpriram. Não tem nada contra a igreja. Jamais vai falar que Roma perderá a fé e se tornará a sede do anticristo. Vamos lá, reagindo, e eu vou mostrando aqui. Esse senhor que está do lado aí, tá? Como eu falei, respeito muito, porque dá para ver que ele pesquisa, ele acredita aquilo que ele defende, ele acredita nisso, tudo. Mas ele não tem capacidade para analisar uma mensagem que foi condenada pela igreja. Ele não sabe o que é o lugar santo, gente. Ele não sabe o que é o lugar santo. Como é que ele vai analisar uma mensagem que foi condenada pelo Santo Ofício? Prestem atenção nisso aqui. Mais uma vez eu repito, tá? Aqui como católico apostólico romano, eu defendo a igreja com unhas e dentes. Eu defendo a igreja católica apostólica romana, tá? Não tenho nada contra essas pessoas aqui. Como eu falei, são boas pessoas. Tenho certeza, né, que, como o Anderson Reis gosta de falar, ele é um bom pai de família. Eu tenho certeza disso. Tenho certeza que os filhos, né, todos católicos, bem educados, numa teologia católica, certinho, cara, parabéns, tá bom? Tô falando da pregação e do que o canal, a mensagem que o canal transmite. Aí ele vai lá e fala no final que tem um canalzinho, gente, primeiro, o canal católico, que quer ter o monopólio do catolicismo, cara, também já tem o pé atrás. Eu já tenho o pé atrás, tá? Mas vamos lá, vamos aqui agora reagir o vídeo. E olha, são muitas heresias. Muitas heresias. Infelizmente. Deixa eu colocar aqui para vocês. O Anderson Reis. Pronto, aqui. Vai lá. É nesse contexto histórico que que Nossa Senhora diz que o anticristo vai se sentar no trono de Pedro. Nossa Senhora diz que o anticristo vai se sentar no trono de Pedro. Gente, isso aí não é Nossa Senhora, é Jezabel. Isso, cara, qualquer Nossa Senhora que aparecer e falar que o anticristo vai sentar no trono de Pedro, no qual o próprio Filho, Jesus Cristo, Deus encarnado, né, ele afirmou que jamais as portas do inferno iriam prevalecer contra a igreja, não é Nossa Senhora, é Jezabel. É uma entidade demoníaca, qualquer coisa. Não é Nossa Senhora, gente. Não precisa ser um teólogo. Eu falo para vocês, quando eu me deparei com essas mensagens de La Salete, com a segunda versão, não com a primeira, tá? Com essa segunda versão que todo mundo anda debaixo dos braços, foi no momento que eu estava começando os meus estudos teológicos, lá no Orkut ainda, na época do Orkut. Eu não tinha conhecimento nenhum, nunca tinha lido a Bíblia. Eu li, depois disso eu li 7 vezes a Bíblia Sagrada, eu nunca tinha lido a Bíblia. Me apresentaram isso, eu falei, isso aqui não é católico. Porque só precisa raciocinar, só precisa ter raciocínio. Não precisa ter mais nada além disso. Aí o cara vem falar que o anticristo, Nossa Senhora revelou que o anticristo vai se sentar no trono de Pedro. Não é Nossa Senhora. Não é Nossa Senhora, é Jezebel. Isso vai ser daqui a 1000 anos. Mas Jesus... Ele tem até data, daqui 1000 anos, tá? Cristo no Evangelho também disse a mesma coisa. Prestem atenção nisso daqui, gente. A justificativa e o argumento. Olha o argumento, né, que o senhor, como eu falei, nada contra a pessoa dele, né, uma pessoa com muito mais idade do que eu, tem que respeitar pela idade, mas o argumento não dá. O argumento tem que falar. Não tem capacidade, me desculpa, por todo estudo, escrever o livro, não tem capacidade para analisar essas profecias e revelações que foram condenadas. Eu vou mostrar o porquê, tá? Prestem atenção no que ele vai dizer. Não tem conhecimento nenhum,
das Escrituras. Em dois evangelistas nos conta no seguinte episódio que Jesus Cristo reúne aos apóstolos, porque estava pregando e era o fim do dia, e então eles ficaram aí perto do Monte Tabor e ficaram vendo o Templo de Jerusalém. E o Templo de Jerusalém era uma maravilha. Olha o que ele está falando, Mateus 24, Templo de Jerusalém. O que Jesus Cristo pregou em Mateus 24? A derrubada do templo. Está correto? Mas dá uma olhada na conjectura agora. Dá uma olhada na conjectura. Era uma maravilha da antiguidade, uma coisa fabulosa. E os apóstolos começaram a fazer o elogio do templo. E Nosso Senhor, então, eles começam a falar que o templo vai ser destruído. O templo vai ser destruído. Nosso Senhor começou a falar, parabéns, é isso mesmo, o templo foi destruído no ano 70, se cumpriu perfeitamente. Dá uma olhada aqui na conjectura. E que isso está no Evangelho, você pode conferir em dois evangelistas, dizem com palavras diversas, dizem o mesmo. Lembra que está falando o templo de ele mesmo está se referindo ao templo de Jerusalém, como está no Evangelho. Está escrito, templo de Jerusalém, que vai ser destruído, né? Segundo Jesus Cristo, ainda naquela geração, e foi destruído naquela geração. E Nosso Senhor lhes diz, olha, irão tempos em que vão acontecer terremotos, maremotos, guerras, peste, epidemias. Sim, Jesus Cristo está falando isso. Ainda a respeito da destruição do templo. Né? O contexto todo é a destruição do templo. Vocês não se preocupem. O momento final terá chegado quando a abominação da desolação se sente no lugar santo. Prestar atenção no que ele falou? O momento final, que segundo ele é o fim do mundo, o fim dos tempos, e Jesus Cristo está falando apenas do fim daquela era, aionos, tá? Fim da era e não fim do mundo, mas não vou entrar nessa questão, já expliquei isso daqui. Ele vai falar assim, ele está tentando justificar a ideia de que La Salette falou que o anticristo vai se sentar no trono de Pedro. E ele está tentando usar a frase de Cristo falando, quando vires no lugar santo a abominação da desolação. Olha só. No local santo. No local santo. Isso é uma expressão do profeta Daniel. Prestar atenção? Ele tá usando essa frase de Jesus Cristo aqui, ó. Quando virdes a abominação da desolação no lugar santo. E ele tá tentando... ele começa falando correto, que tá falando do templo de Jerusalém, e agora ele faz uma inversão total, tentando dizer que lugar santo é a Igreja Católica. Então, quando isso acontecer, será o fim do mundo. E isso é o sinal do fim do mundo. Agora, isso, portanto, corresponde à ideia do anticristo sentado no trono de Pedro. A desolação, né, a abominação da desolação no lugar santo, para ele é o anticristo sentado na cadeira de Pedro, gente. No contexto que está falando do templo de Jerusalém. E ele não tem conhecimento do que é o lugar santo. Ele não tem conhecimento do que é o lugar santo. Mas isso é lá, para o fim do mundo, não é para agora. Você pode interpretar o seguinte, Roma no sentido de Igreja Católica. Cabeça da Igreja Católica. Muitas vezes nós falamos Roma diz tal coisa, depois estamos falando do que o Papa diz, né? Bom, que isso vai acontecer está no Evangelho. E ele está falando que está no Evangelho. Está falando que o anticristo vai sentar no trono de Pedro, está no Evangelho, porque está usando esse texto de Mateus 24 falando do lugar santo. Nosso Senhor Jesus Cristo dizendo, o dia que a abominação da desolação se sentar no lugar santo, é porque chegou o fim do mundo. Fake news! Fake news, gente! Isso é fake news! Prestem atenção no que é o lugar santo. Tá aqui, Levítico
Levítico 16. E o texto, eu vou mostrar o texto de Mateus, está falando do templo de Jerusalém. Levítico 16. Falou o Senhor a Moisés depois da morte dos 2 filhos de Arão, que morreram quando se chegaram diante do Senhor. Por que chegaram diante do Senhor? Era diante da Arca da Aliança. Disse, pois, o Senhor a Moisés, disse a Araão, teu irmão, que não entre em todo o tempo no lugar santo. Tinha igreja católica naquela época. Tinha Vaticano. E ele continua dizendo assim, ó, para dentro do véu. Por que dentro do véu? Porque existia dentro do templo de Jerusalém, que era o modelo, né, do tabernáculo de Moisés. O tabernáculo de Moisés é o modelo que deu ali origem ao templo de Jerusalém. Tinha um lugar santo, e o lugar santo dos santos, que é o Santíssimo, tá? Porque não tem no hebraico o superlativo que nós temos no português. Então era o lugar santo onde podia entrar os sacerdotes. E o lugar santo dos santos onde só entrava, onde ficava a Arca da Aliança, e o sumo sacerdote uma vez por ano podia entrar lá dentro. Era a divisão do tabernáculo e a divisão do templo, que era separado por um véu. O templo era a mesma coisa. Tinha um lugar santo, onde o sacerdote podia entrar, e o lugar santo dos santos, onde estava a Arca da Aliança, que uma vez por ano o sumo sacerdote podia entrar lá dentro. Se outra pessoa entrasse lá, morria. Era a divisão, lugar santo e o lugar santo dos santos. Tá aqui, ó. Né? E retorno aqui no versículo 2 de novo. Disse, pois, o Senhor a Moisés, diz a Araão, teu irmão, que não entre em todo o tempo no lugar santo, para dentro do véu. Depois do lugar santo tinha o véu e vinha o Santíssimo. Diante do, né, propiciatório que está... Gente, tá pequeno aqui, eu não estou conseguindo ler direito. Está sob a arca, né, porque a arca ficava lá dentro. Para que não morra, porque, né, aparecerei na nuvem, né? Aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Com isto entrará Arão no lugar santo com uma novilha. Lugar santo era dentro do tabernáculo, que depois se tornou o quê? O modelo para o templo de Jerusalém. Você vai ver isso aqui onde? Presta atenção aqui. Ezequiel 44, versículos 26 e 26 e 27. E depois da sua purificação, lhe contarão 7 dias. E no dia em que ele entrar no lugar santo, no átrio interior, olha lá, falando do santuário e do templo, tá, gente? No lugar santo, no átrio interior, para ministrar o lugar santo, oferecerá a sua expiação pelo pecado, diz o Senhor Jeová, tá? Isso aqui é o lugar santo. É isso aqui. E prestem atenção no texto que ele mencionou, gente. Tá aqui, olha. Mateus 24. Quando virdes estabelecida no lugar santo, a abominação da desolação que foi predita pelo profeta Daniel. E eu vou mostrar aqui que Daniel estava falando do templo de Jerusalém e não de igreja católica, não do Vaticano. Tá aqui, ó. O leitor entenda bem. Então os habitantes da... Tá aqui no quadradinho ali embaixo. Da Judeia. Fujam para os montes. Não os habitantes de Roma. Os habitantes da Judeia. E ele pega esse texto que fala do templo de Jerusalém, o lugar santo, que era antes do Santíssimo, do Santo dos Santos, dentro do templo de Jerusalém, dentro do templo que separava com o santuário o lugar do holocausto, dentro do... Eu creio que esse senhor, e o Anderson Reis também, cara, ele não sabe o que era o templo de Jerusalém. Só pode. O texto está falando de Judeia, não de Roma, gente. Judeia. E ele começa falando do texto, falando, ó, tá falando do templo de Jerusalém, que ia ser destruído. E depois ele tira o lugar santo do templo de Jerusalém e coloca não sei onde. Mas, gente, é brincadeira, porque aí ele cita, não, mas é a profecia de Daniel. É a profecia de Daniel. O que está na profecia de Daniel 9? Falando sobre a abominação. Tá aqui, ó.
Sabe, pois, e compreendei isto, desde a declaração do decreto sobre a restauração de Jerusalém até um chefe ungido, haverá 7 semanas, depois, durante 62 semanas, ressurgirá, será reconstruída a praça, a praça e a muralha. Que praça e muralha? Aqui está falando desde o decreto de Ciro, tá, gente? Até a vinda de Cristo. Que praça e muralha? De Jerusalém! Nos tempos da aflição, que é a grande tribulação, que foi em 70 depois de Cristo, depois dessas 72 semanas, o ungido será suprimido e ninguém será a seu favor. A cidade e o santuário serão destruídos pelo povo de um chefe que virá. Que cidade e santuário? É o Vaticano. É o Vaticano. É a Igreja Católica. E o senhor ali, ele está citando Daniel também. Ele está citando o texto de Daniel. Fala assim, ó. E chegará com uma invasão e até o fim haverá guerra, devastação decretada. Concluirá com muitos uma sólida aliança por 1,5 né? E no meio da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. Que sacrifício? O sacrifício no templo de Jerusalém, porque foi destruído. E aí diz, aí sim vem a abominação, e sobre a asa da abominação virá o devastador, até que a ruína decretada caia sobre o devastador. Sobre o devastado, né, na verdade. Tá aqui a abominação queria vir sobre o lugar santo, que foi durante o cerco de Jerusalém, durante a destruição do templo, minha gente. Como é que pode? Como é que pode pegar uma frase de Cristo, conjecturar todinha, distorcer, retirar do contexto que está falando da Judéia, para justificar essa mensagem demoníaca? E eu falo sem nenhum tipo de medo, é demoníaco, até porque o Santo Ofício condenou. Está aqui a Ata Apostólica de novo. Ata Apostólica de 1923, condenando o opúsculo de La Salette, ordenando retirar todas as cópias das mãos dos fiéis, e depois ele coloca no índex de livros proibidos para a leitura. É impressionante, mas vamos continuar aqui. Como eu falei, não vou colocar todo o vídeo, nem dá, tem 1h33, mas peguei só ali os trechos principais, né, para tentar aqui mostrar para vocês, pelo amor de Deus, Anderson Reis, cara, pelo menos analisa, veja esse vídeo, pelo menos, e analisa. Tá? Não, você tá cego, cara. Você tá cego. É de um modo incondicional. Como eu falei, isso sim, me desculpa falar. Isso é ação do anticristo. Isso sim é ação do anticristo, que cega a pessoa de um modo incondicional e pega uma mensagem que foi condenada, que mostra ali o que? O apocalipse protestante, condenando a Igreja Católica, condenando o Papa, condena o Papa, e mostra que a igreja vai ser destruída. E nega a promessa de Cristo, aquela promessa de que as portas do inferno jamais, nunca prevalecerão contra a igreja. Aí ele fala, não, mas teve a época lá que o Papa ficou exilado na França. Cara, e desde quando o anticristo se sentou no trono de Pedro nessa época? A igreja não permitiu que um antipapa tomasse o poder. A igreja não permitiu. Levantou Santa Catarina de Siena. Santa Catarina foi buscar o Papa lá na França. Sempre a igreja vence. Sempre. Nunca que a igreja vai permitir que o anticristo se sente lá. Mas vamos continuar aqui de novo. Vai lá. É impressionante isso aqui, gente. Agora, vamos ver a justificativa ainda do Anderson Reis. O principal ponto, senhor Luiz, que foi levantado foi com relação à mensagem de La Salette no termo que se diz: Roma perderá a fé. Sim. E será a sede do anticristo. Porque se contesta que... Presta atenção que fica tudo animado. Quando fala Roma perderá a fé e será a sede do anticristo, parece que estão comemorando. Não é normal. Não é normal. Estão comemorando. Eles querem defender com unhas e dentes isso. E, como eu falei, entenda. É muito complicado. Tá? Isso aqui é apocalipse protestante. O cabra ele pode sair do protestantismo, mas é difícil o protestantismo sair dele. Então,
Isso aqui é apocalipse protestante puro. Foi Lutero quem transformou a grande cidade em grande igreja, tá? No Apocalipse, e a besta, que é um sistema político, um líder religioso. Foi Lutero quem fez isso. Foi Lutero. Não foi nenhum padre da igreja, não foi nenhum santo. Tá? Ah, mas teve santo que defendeu isso depois. Foi depois de Lutero, foi embriagado, né, com essas pataquadas de Lutero. Meu Deus do céu, você não vai encontrar na patrística alguém falando que a Igreja Católica vai ser a prostituta da Babilônia, vai ser eclipsada, vai perder a... Você não vai encontrar. Agora que vai falar que a Igreja vai passar por momentos, né, complicados, isso é normal. Eu mesmo vou falar, ó, daqui para frente vai passar por momentos aí, né, muito complicados. Eu falo isso, porque a Igreja não é o paraíso, gente. Não é o paraíso, vai ser perseguida sempre. Vamos continuar aqui, prestem atenção. Existe um relato público e existe um relato que foi colocado depois. Sendo que os dois relatos se fala que a Roma pagã deixará de existir. Então, a Roma, olha, estou até... A Roma pagã já deixou de existir no primeiro século. A Roma pagã já deixou de existir quando São Paulo pegou e mandou aquela carta aos romanos, elogiando a fé dos romanos. Precisa pegar a carta dos romanos e esfregar na cara de alguém? A única carta apostólica, a única carta paulina, que ele está elogiando a fé de alguém e não, né, advertindo. A carta aos romanos. Se contestou muito esse termo da colocação, se era válida ou não. Claro que se contestou. Claro. Roma perderá... Gente, entenda que loucura é essa. Entenda. Eu falo pro Anderson Reis, pelo menos tente analisar isso aí que você está defendendo, cara. Tente analisar. Olha que loucura que você está pregando e defendendo. Que aquele povo, o povo, que Jesus Cristo tira o reino dos judeus, e ele fala isso em Mateus 21, o reino, né, vai ser tirado dos judeus e entregue a um outro povo. E São Paulo, em Romanos 11, vem falar que são os romanos, esse povo, que recebe o reino. Você está falando que isso aí Jesus errou. Esse povo. E aí você vai ver uma justificativa política em cima disso. Como se o povo fosse rebaixado a um decreto político. Porque quando Roma pagã, deixou de ser pagã e se tornou cristã, não precisou do decreto. Roma se tornou cristã já no primeiro século, quando São Paulo envia aquela carta, ali enaltecendo a fé dos romanos. Não precisa de decreto, que precisa o povo se tornar cristão. O decreto veio depois. E vai vir essa justificativa, que Roma perdeu a fé por causa de um decreto parlamentar. Olha, é impressionante, velho. Então, olha, como eu falei, pelo amor de Deus, analisa o que você está pregando. Pelo menos isso. Você está falando que Jesus errou. Pegou aquele povo que ele entregou o reino, e esse povo aí não deu frutos, porque ele falou, entregarei o reino a um povo que dará frutos dele. Não deu frutos. Pelo contrário, esse povo trouxe o anticristo, segundo vocês. Aí Jesus vem e fala a Pedro, as portas do inferno jamais prevalecerão sobre a sua igreja, a igreja de Cristo, que foi edificada sobre Pedro, a pedra. Jamais, as portas do inferno jamais irão prevalecer. Aí o cabra vem e fala, não, mas vai prevalecer. Um pouquinho de tempo, mas vai prevalecer. Então Jesus Cristo errou. E aí pega como justificativa um texto de Mateus 24, onde fala do templo de Jerusalém, o lugar santo do templo de Jerusalém. Fala que aquilo ali é a igreja católica, gente. E se você quiser saber mais sobre a abominação no lugar santo, leia Joséfo. Né? Será que o senhor aqui, eu não sei o nome dele exatamente, não dá para ler que está muito pequeno,
Será que já leu Joséfo? Eusébio mandou ler Joséfo, Clemente mandou ler Joséfo, Crisóstomo, São João Crisóstomo mandou ler Joséfo, tá? Epifânio mandou ler Joséfo. Então, você já leu Joséfo? Você vai ver os zelotas, o que eles fizeram no templo, derramando sangue de inocentes, lá no lugar santo. A morte de Zacarias, entre o altar e o santuário. Você já leu sobre isso? E também usando a questão de as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E que, né, foi o menino lá do Santa Carona, né, que falou, olha, isso daí é revelação privada, você pode ser qualquer santo que falou. Nós entendemos isso, que é uma revelação privada, mas ela... Ah, vocês entenderam que é uma revelação privada? Entenderam? Só que não é só uma revelação privada, meu. Entenda, isso aqui foi condenado. Não é apenas uma revelação privada. Revelação privada é aquela revelação... Nossa Senhora de Fátima, Lourdes, Guadalupe... Isso é uma revelação privada, que a igreja reconheceu e você não precisa aceitar nem reconhecer, você não precisa, né, acreditar. Essa sim, é a sua escolha. Agora essa aqui não, filho, não tem escolha não. Presta atenção no que ele vai dizer aqui. Ele vai tentar justificar aqui comparando La Salette com Fátima. Ela tem seu valor, como Fátima. Ninguém é obrigado como Fátima a crer nisso para ser salvo, mas obrigado, o sol desceu... Acredita, se não quiser, não acredita. O sol desceu em Fátima. Hã? Não é como a Bíblia tem que acreditar. Gente, não é... Cara, esquece isso aqui que ele falou, esquecem tudo isso aqui, esquece. Joga no lixo isso aqui que ele falou. O que você pode acreditar ou não é em Fátima, você tem o direito de não acreditar. La Salette, você pode acreditar na aparição porque foi reconhecida, na primeira versão, que não tem nada a ver com a segunda versão, tá? Você pode acreditar ou não. Esse opúsculo que ele está em mãos aí, que diz que Roma perderá a fé, a igreja será eclipsada, o anticristo vai sentar na cadeira de pedra, esse opúsculo foi condenado. Esse você não pode acreditar. Não tem nada a ver com Fátima. Tá aqui a ata apostólica de novo. Tá condenado. Condenado e não foi descondenado. Não é igual o Lula não, gente. Foi descondenado. Não foi descondenado. Então você não pode, não é escolha. Você não pode acreditar nisso. Então, de novo, eu não estou falando de pessoas. Estou falando da pregação. Da pregação. Do que está sendo divulgado. Tá bom? Eu não quero saber de falar de pessoas aqui no meu canal. Eu não falo se a pessoa é boa, ruim. Eu nem conheço, mas eu tenho certeza que são pessoas boas. Tá? Até tem as melhores intenções. Tenho certeza disso. Tá? Só que tem uma cegueira espiritual. O que eu falo, pelo menos analisa. Analisa o que eu estou falando. Não defenda isso aí de modo incondicional. Não defenda. Isso aqui foi condenado, gente. Foi condenado. O senhor trouxe um monte de historinha, mas foi... É que não sei, o bispo tal não gostou muito. Aí pediu para se reunir lá, para condenar e tirar do meio do... Não, gente, não foi assim que aconteceu. Esse opúsculo de La Salette foi condenado no outro ano. Em 1879, foi escrito no outro ano, já foi condenado. Isso se estende, essa briga aí, se estende até 1923, quando o Pio XI, dentro de uma ata apostólica, com um decreto do Santo Ofício, condena. Quando ele fala, está condenado e acabou. Está condenado. Pela fé. Pela fé. Mas é importante... Não é obrigatório. Então. Não é obrigatório. Não é obrigatório. Não é obrigatório e está condenado. Você não pode acreditar nesse opúsculo de La Salette. Pronto, acabou. A não ser que venha um papa aí, e eu tenho certeza que isso não vai acontecer, e descondene, tá, gente? Entre aspas, descondene, igual o Lula, descondena. Aí a gente começa a discutir. Enquanto não tiver uma ata apostólica contrariando a decisão do Santo Ofício, isso aqui está condenado. Não é escolha, está condenado. É bom que as pessoas saibam disso, mas assim, o que acontece? São revelações importantíssimas, que tem credibilidade, por exemplo, do padre Curadares, que São João Maria Vianney. Presta atenção. Presta atenção no que está acontecendo aqui. Ele está se referindo a um opúsculo, tá? Que foi escrito em 1879.
Olha a data. 1879. E ele está falando que São João Maria Vianney acreditava nesse opúsculo. São João Maria Vianney. Gente, são patrono do sacerdócio. Todo mundo conhece a história de São João Maria Vianney, Curará. Cara, isso é loucura, sério. Tá aqui, ó, São João Maria Vianney. São João Maria Vianney, gente, ele faleceu em 1859, 20 anos antes desse opúsculo ser escrito. Gente do céu! São João Maria Vianney não teve contato com esse opúsculo, gente. Ele faleceu em 1859. Esse opúsculo foi escrito 20 anos depois. Ele nunca viu essa mensagem de que Roma perderá a fé, a igreja vai ser eclipsada, a freira católica lá, com o bispo vai fornicar e vai ter um anticristo, vai se sentar lá no trono de... Ele nunca viu isso. Ele nunca leu isso. Olha o tipo de... Como eu falo, gente, isso aqui não é de Deus. Essa mensagem, não é... Dá uma olhada em toda a justificativa aqui. O São João Maria Vianney defendendo um opúsculo condenado pelo Santo Ofício que foi escrito 20 anos depois do falecimento dele. Tá aqui, São João Maria Vianney. É impressionante isso daqui. O falecimento, 4 de agosto de 1859. Tá? Ele teve contato com a aparição de 1846. Ele teve contato, sim, com a primeira versão de 1851, que não tem nada de Roma perder a fé, anticristo ser filho de um bispo, vai sentar na cadeira de pedra. Tem nada disso na primeira versão. Ele teve contato com isso. Com essa versão condenada, ele não teve contato. Acreditava em La Salete, mas seria muito interessante essa resposta do Fabiano sobre essa Roma perderá a fé e será sede do anticristo. Bom, eu não sei por que se escandalizam com isso. Ele não sabe por que a gente se escandaliza com isso. Será que Roma perder a fé vai contra tudo aquilo que Jesus Cristo prometeu para a Igreja Católica? Será que é por causa disso? Roma perder a fé, se tornar sede do anticristo? E até porque isso aí é uma pregação protestante que nasceu com Lutero. Será que é só por causa disso que a gente se escandaliza, gente? Roma. Nós temos duas coisas. Com a palavra Roma nós falamos duas coisas. A cidade. Agora, preste atenção na justificativa de Roma perder a fé. Prestem atenção nisso daqui, gente. Aqui é para fechar, né, com chave de ouro. Sério. Da capital da Itália, e que foi a capital da cristandade, né? Agora não é mais. Roma perdeu a fé. O governo italiano assinou um concordato com a Santa Sé. Roma passa a ser uma cidade laica e igualitária. Pronto, descobriu. Roma perdeu a fé por causa de um decreto parlamentar. Ele está falando que Roma perdeu a fé, o Vaticano não é mais o Vaticano, os romanos católicos não são mais católicos, por quê? Por causa de um decreto parlamentar, gente. Aqui, fechou com chave de ouro, sério. Olha a justificativa que ele está dando. Roma se tornou cristã já no primeiro século, e o decreto veio praticamente 3 séculos depois. Mas Roma, no primeiro século, já tinha se convertido em massa para o cristianismo. Agora, por causa de um decreto parlamentar, pronto, se cumpriu que Roma perdeu a fé e Jesus Cristo errou. Jesus Cristo deu ali, né, o reino para um povo que não deu os seus frutos. E as portas do inferno prevaleceram contra a igreja. Gente. E isso aqui é La Salete. Esses são os frutos de La Salete, gente. Por isso que eu condeno essa revelação demoníaca, tá? Eu condeno essa revelação demoníaca. Por que eu condeno? Porque o Santo Ofício condenou. Não é o Cris Macabeus. É o Santo Ofício. O Santo Ofício condenou, acabou.
E quem tá gente, como eu falei, quem está defendendo isso daqui, ele não tem conhecimento teológico e nem escatológico a respeito do que era o templo de Jerusalém, o que era o lugar santo dos santos. Ele não tem conhecimento. Ele foi lá e tirou uma frase de Jesus Cristo e não viu que estava falando de Judéia e não de Roma. No outro versículo está falando quem estiver na Judéia, não quem estiver em Roma. É impressionante. Mas como eu falei, independentemente disso, não estou falando de pessoas, eu como católico tenho o direito de analisar esse tipo de pregação. Por quê? Porque eu defendo com unhas e dentes a Igreja Católica. Eu sou católico, apostólico romano e defendo. Tá? E eu vou tentar de todas as maneiras, né, privar o católico leigo desse tipo de pregação. Me desculpa, não tenho nada contra as pessoas. Volto a repetir. Tá? Tenho certeza que são boas pessoas, né? O Anderson, bom pai de família. Fiquei sabendo que tem um problema de saúde, que a gente tem que rezar por ele. Peço as orações por ele, tá? Ajude ele nessa nova empreitada aí no colégio católico. Mas a questão da pregação, gente, esquece. Eu vou criticar e vou a todo momento eu vou rebater isso daí. Tá? E como eu falei, gente, saia do protestantismo. Saia do protestantismo e tire o protestantismo de você. Não adianta sair do protestantismo e o protestantismo não sair de você. Não adianta nada. Vocês viram aqui? 4 minutos que eu tirei da live. Isso aqui foi... O resto não tem... Gente, o resto foi um blá 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 de pessoas que acreditam naquilo de um modo incondicional e começa a romantizar o negócio, sabe? Ah, porque os 2 videntes viram uma mulher chorando lá no monte de La Salette e perguntaram por que choras e estava passando por um momento difícil e falou de Paris. Mas tô romantizado. Agora, o principal aqui são os argumentos para tentar defender algo que não tem defesa. Sério mesmo. Eu ia, sinceramente, já tentar fazer uma live com o Robson sobre isso, não deu tempo. Esse final de semana aqui tá complicado para mim, tu tem que dobrar no serviço. Tá complicado, não deu para fazer a live, por isso que eu gravei aqui, correndo também, editei o vídeo correndo aqui e gravei. Como eu falei, gente, eu não tenho problema com o meu canal ter 7 mil inscritos, que eu não sobrevivo do canal, tá, gente? Então, e eu divulgo os canais católicos, que não tem problema também, não. Eu cito os canais, não tem problema, eu cito. Até o canal que eu refuto, eu cito aqui. Não vou ficar nessa bobeira, não. É um canalzinho lá que eu nem cito o nome aqui, que fica me criticando. Cita o nome. Cita o nome. Vai tirar mais pessoas do meu canal. Tem 7 mil, deixa com 6 mil. Não tem problema nenhum, tá? Olha, que loucura, velho. E o contraponto ele não levou, né? Não precisa ser o Cris Macabeus, não. Eu sei que você jamais vai levar o Cris Macabeus ali para ser o contraponto. Né? Leva o pessoal do catequista, do blog do catequista, pelo menos. Então, não precisa ser o Cris Macabeus. Até porque vocês não vão ter argumentos. Né? Não vai ter argumento ali. Mas não precisa ser. Mas leva o contraponto. Leva o contraponto. Alguém que fala que não, mas tá errado isso, isso, isso. Leva o contraponto. Paz e bem a todos. Até a próxima. Amém. E viva o anticristo saletiano, hein?